graça de Deus é suficiente. Não precisa de complementos humanos. Porque graça mais obras da carne não é graça. Paulo disse isso em Romanos 11:6. Ele disse: se é pela graça, não é por obras. Não é por jejum, por vigília, por batismo. Agora pegou uma moda no Brasil, para ver quem é a igreja que batiza mais, quem é a igreja que tem mais gente nas vigílias. Então eu vejo os anúncios: a maior vigília do Brasil, o maior número de batizados do Brasil. Então estão pregando o quê? Salvos pela graça, mais, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se é graça, não é por obras. Do contrário, se você põe graça plus, graça mais, não é graça, é lei, é condenação, é morte, é acusação. Então, a graça com lei não é graça, a lei com graça não é graça. Eu tenho um coração dominado totalmente pela graça do Senhor. Não há nada que possa se encaixar porque dei uma brecha no meu coração. Não existe. E a graça me fez entender que a minha responsabilidade como cristão é muito maior do que quando eu vivi o tempo da lei. Porque a impressão que as pessoas têm é que a graça de Deus é um espírito de licenciosidade. Então, libertinagem, vida libertária. Posso fazer o que eu quero porque eu sou salvo para sempre. Nós não vivemos esta licenciosidade. Quem leva os crentes à rebelião é a lei, porque a lei suscita a ira. Meu coração foi cativado pela abundante graça de Deus. Eu fui transformado radicalmente pela graça de Deus. Por isso, eu posso lhe dizer, como disse o apóstolo São Paulo: sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Por isso eu defendo com unhas e dentes. Eu volto a dizer, sem ser prolixo, porque quando eu era do tempo da lei misturada, aquela confusão das igrejas, eu nunca tive nenhum ataque das igrejas. Foi a primeira vez, bastou a primeira vez que eu cheguei no altar e disse: hoje eu vou pregar sobre predestinação, uma visão de Deus. Estávamos lá no cinema, o mundo caiu em cima de mim. Enquanto eu estava, Maria vai com as outras, fazendo a mesma coisa todo mundo, jejum, vigília, pagou o preço, não havia nenhum problema. O dia que eu levantei a bandeira da verdade, amado, não foi fácil. Vou dizer como diz o carioca: não foi mole. E desde a data até hoje, eu não caio à esquerda, não caio à direita. Você sabe por quê? Porque eu tenho muita responsabilidade sobre a vida das pessoas que Deus coloca no meu ministério. Eu responderei pelo teu sangue, diz a Bíblia Sagrada, se eu for um equivocado na forma de pregar o Evangelho. Eu não vou assumir essa responsabilidade. Pastor, mas algumas coisas que o senhor diz são difíceis de entender. É verdade, Pedro também disse isso, em 2 de Pedro. As coisas que Paulo diz, algumas coisas são difíceis de entender, mas é o Espírito que revela. E hoje nós vamos falar sobre esse tema de esperança e não medo. E claro que eu tenho que lhe falar um pouco de escatologia. A escatologia da graça. O que a graça ensina sobre as coisas que acontecerão, que é infinitamente mais gloriosa do que a escatologia da lei. A escatologia é o ramo da teologia que se ocupa da mensagem sobre as últimas coisas, os últimos tempos.
se ocupa das questões relacionadas com o fim dos tempos, com o destino final individual de cada ser que está sobre esta terra. Então, a escatologia vem do original grego eschatos, quer dizer, eschatos, último, final, escatologia, o significado logos, o estudo, o discurso, o conhecimento da palavra. Então a escatologia aborda muitos tópicos. Normalmente ninguém fala disso, não dá votos. A escatologia aborda tópicos como morte, juízo final, ressurreição, o céu, o inferno, o destino final, o destino eterno da alma. Então, a escatologia desempenha um papel muito importante na compreensão e nos propósitos da vida e da esperança de um futuro transcendental.